Existe uma fase, eu acredito que é uma fase, né, acho que na vida de todo empreendedor, que é muito mais difícil do que o fracasso. É muito mais complicado do que você fracassar. É aquela fase onde você, começa a perceber que você já está há bastante tempo fazendo aquilo que você está fazendo, você se empenhou, que você se dedicou, mas você está longe de conseguir os resultados que você estava querendo quando você estava começando. E esse vídeo é sobre isso, para falar de algumas vezes que eu quase desisti de empreender. Não foi uma vez, não foi duas, também não foi tantas assim. Mas a gente tem meio que uma fase meio que de revolta, né? Quando a gente não entende que tudo tem um processo, que tudo tem a hora de plantar, a hora de colher, a gente está num caminho de aprendizado. Se a gente não entende isso, a gente fica meio revoltoso com a vida, aí culpa Deus, culpa o universo, culpa as circunstâncias, uma série de coisas. E a gente tem que entender que às vezes a gente está no processo. E se às vezes não deu certo para você ainda, eu tenho que entender que às vezes você está no começo do processo. Por isso que empreender não é tão não é as mil maravilhas, não é como muita gente acredita. Ó, vou deixar meu emprego, vou começar a empreender e as coisas vão ser muito mais fáceis para mim. Quero dizer uma coisa para você, vai valer muito a pena a jornada de você empreender. Se você quer empreender, empreende. Mas eu queria que você entendesse que existem momentos que às vezes a gente anda pelo vale da sombra da morte, como muitas vezes, pelo menos algumas vezes aconteceu aqui comigo, e tem hora que a gente dá umas. Fala, caramba, será que tá valendo mesmo a pena? Será que tá valendo esse esforço e hercúleo que eu tô fazendo? Será que não valeria a pena a gente voltar para trás? Será que não valeria a pena a gente ser empregado simplesmente e dane-se? No final do mês meu dinheiro está garantido, não tenho que me preocupar com um monte de coisa. Se eu estou empreendendo, tem tanta coisa para me preocupar e as coisas parecem que não dão resultado. Se isso está acontecendo com você, fica comigo até o final deste conteúdo aqui, que eu quero compartilhar pelo menos alguma das coisas que aconteceram comigo e o que que eu fiz para resolver esses BO, o que que eu fiz para resolver esses problemas, o que que eu falo para os nossos alunos, os nossos mentorados aqui, de como que eles podem resolver. Primeiro, você entender que você vai ter problema. Vai chegar uma hora, ou na maioria das vezes você vai fazer as coisas não vão dar certo, você vai ter uma meta, às vezes você não vai conseguir atingir, por mais que você se empenhe, por mais que você acredite, por mais que você acredite na lei da atração, que as coisas vão, né, simplesmente eu vou acreditar, as coisas vão acontecer, eu vou falar uma coisa para você, não vão. Mas se você aprender, já está tudo certo. Da próxima vez que você continuar fazendo, você vai estar um pouquinho mais perto de onde você quer chegar, beleza? Então, se eu fosse você, o que que eu faria agora, neste momento? Pegaria um papel e uma caneta para você anotar as informações que eu vou passar para você. Salvaria esse vídeo também, porque às vezes, se você não está inscrito no canal, se você fechar esse vídeo, você nunca mais vai me ver, provavelmente, tá? Ou não, né? O YouTube dá um jeito de entregar para você, mas quer dar uma forcinha pro universo, né? E para a tua sorte, se inscreve aqui no canal. Clique aí para você dar o joinha para mais conteúdos como o meu aparecer, né, para você, o YouTube entender que você gosta de empreendedorismo, gosta de você ter uma mentalidade mais expansiva, gosta de você querer ter sua independência financeira, tá? E se inscreve aí, deixa o joinha, dá uma olhada na descrição do vídeo, todas aquelas coisas que a gente fala aqui para você, beleza? Então deixa eu falar uma coisa. Todo mundo fala que o mais difícil para a gente conseguir fazer as coisas é começar. Tudo que a gente vai fazer, o mais difícil é começar. E é realmente, na maioria das vezes. Mas sabe de uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava construindo, né, a narrativa aqui deste conteúdo? No empreendedorismo, essa é uma das poucas afirmações que não são tão não é tão verdadeira assim. Não é tão difícil você começar no empreendedorismo. Sabe, o mais difícil vem depois, tá? Segura a bucha aí que eu prometo pra você que vai valer a pena. E não, esse aqui não é uma mensagem pessimista, tá? Só para você entender. Eu pensei em desistir, mas não desisti. Tem muita gente que pensa em desistir, eu estou dizendo para você não desistir, tá? No final eu vou dar uma recapitulada, vou falar que vai valer a pena você empreender, tá? Mas no empreendedorismo, normalmente, por que que não é tão difícil você começar? Porque no começo, meus amigos, o que que acontece? A gente está empolgado, a gente está com uma ideia nova, a gente quer, a gente gosta de novidade, né? Então eu vou fazer, vou arregaçar, eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou vender um monte, nossa, eu vou fazer bastante dinheiro, eu vou ajudar muita gente, e eu vou lá e vou começar. Então começar não é tão difícil assim. É diferente de você se matricular numa academia, por exemplo. É difícil. Eu só sair, pô, tem que deixar o sofá aqui, me matricular na academia. O difícil é, né? O começo é difícil. Você começar a fazer uma atividade física, ou qualquer que seja. Ou você começar a fazer uma dieta nova, ou você começar a fazer você começar a adquirir um hábito, por exemplo, de leitura, como eu sempre digo aqui para vocês. É muito melhor você ficar assistindo tua série lá na Netflix, no sofá, vou tá lendo, pô.
Então, no começo é difícil, no começo é moroso, mas no empreendedorismo não é assim que acontece. Normalmente no começo não é tão difícil assim. Então, você tem entusiasmo no começo. Só que aí o que acontece? Tem um negócio chamado realidade. Você já ouviu falar sobre realidade? A realidade vem e pá, dá na tua cara. Você está pensando que você vai faturar tanto, você fatura 10% disso. É dureza. Você está pensando que você vai conseguir tantos clientes, você consegue metade desses clientes, às vezes nem tanto. Você está achando que as coisas vão ser as mil maravilhas, vem o governo e pá, taxa você um negócio que você nem estava sabendo. E você fala, caramba, eu não sabia dessas coisas tudo aqui, não. Eu achava que, pô, não era só eu ter um sonho, não é só eu ajudar as pessoas, exatamente como o Thiago fala, né? Quanto mais eu ajudo, mais eu ganho dinheiro. Tem a ver. Mas não é só isso, meu amigo. Tem um negócio chamado realidade. Então a gente tem que levar isso em consideração também. E aí você vai começar a perceber um negócio. Você vai começar a perceber que esta meta que você estava buscando, esta meta de faturamento, esta meta de vendas, tudo isso vai demorar muito mais do que você imaginava. Não é tão fácil assim. Ah, quer dizer, principalmente no digital. E tem um monte de gente que vende umas promessas doidas, né? Você vai começar hoje, a semana que vem você vai olhar para a sua conta bancária, você vai acessar o seu aplicativo do banco e, nossa, você vai ver um monte de dinheiro lá, né? O dinheiro começa a cair na sua conta, simplesmente porque você fez um prompt lá na inteligência artificial que você mais gosta, e ela gerou uns negócios lá e você vai começar a ganhar dinheiro. Tem muita gente está prometendo isso. Não cai nisso, meu amigo. Não é assim que funciona a vida. Não é assim que funciona a realidade. Vai demorar muito mais do que você imagina. Vai precisar de muito mais esforço do que você pensa. Muito mais energia. Vai valer a pena? Total. Vai valer muito a pena. Você vai se transformar numa pessoa melhor. Não tem como. Todo empreendedor que já levou bolacha da vida sabe que ele precisa melhorar como pessoa, como CPF, para melhorar o CNPJ dele. Então vai demorar mais do que você pensa. Então no começo você tem energia, você tem ideia, você faz plano, você imagina os resultados que você vai ter, né? Você conta até para os outros, você conta para tua esposa, para teu esposo, para teu pai, para tua mãe, não, mãe. Nossa, eu vou fazer e tal, vou arregaçar a boca do balão, tadinha da velha, né? Depois, e aí, meu filho, como é que tá indo? Não, mãe, sabe como é que é? Né? A gente tem que fazer alguns ajustes e tal, né? Por isso que muitas vezes as pessoas desistem. São dados do Sebrae, infelizmente, né? Uma grande parte das empresas que começam, acho que mais de 50%, acaba fechando nos primeiros 5 anos de existência. Não sabe gerir, não tem fluxo de caixa, não sabe ter, né, lidar com essas expectativas, realmente é muito frustrante. Vai ser mais difícil, vai demorar mais, mas vai valer a pena, né? Aí você começa a produzir, aí você começa a fazer as coisas, começa a produzir, começa a vender. Só que aí chega uma hora, e isso aconteceu comigo, eu até estava conseguindo ter resultado, né? Só que aí chega uma hora e fala, caramba, por que tá demorando? Eu tô conseguindo, mas tá difícil, hein? Tá demorando muito mais do que aquilo que eu gostaria. Tô falando isso daqui e eu tô me lembrando quando eu comecei a trabalhar com marketing digital lá em 2009, eu e a Rita. A gente comprou um e-book. Eu lembro até hoje, R$ 67 custava esse e-book. Nós estamos falando em 2009. R$ 67, eu não sei quanto que valeria hoje, mas nem sei quando é que você está assistindo esse vídeo. Mas deve valer algo em torno de, sei lá, R$ 300, não é, um e-book, sei lá, se for corrigir pela inflação, se não for mais. Se não for uns 500, então, eu não sei. Era muito dinheiro para mim, R$ 67, eu não tinha esse dinheiro. Porque a gente estava passando por uma série de dificuldades e eu precisei pegar do cartão da Rita. A gente estava começando, a gente começou a namorar em 2007. Então era 2009, lembra bem isso daí, tá? Então eu peguei emprestado da Rita. Na verdade, eu nunca paguei ela, tá? Ela me deu de presente esse e-book. E ali, o e-book ensinava você a trabalhar pela internet, você entender como é que você criava conteúdo. Olha isso, em 2000, isso daí eu estou falando em 2009. Era um tal de marketing de atração. O pessoal mais velho aqui vai lembrar disso. Marketing de atração. O que é o marketing de atração? Você criava, você tem alguma coisa para vender, você criava conteúdo para aquele público se identificava com você e ia querer comprar de você. Olha só, coisas que eu estou falando ainda hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo em 2026, continua valendo. Continua valendo. Você criar conteúdo para uma audiência, criar uma audiência, resolver o problema dessa audiência, essa audiência vai querer comprar de você. Continua valendo. Só que eu não entendia nada, né? Eu não sabia fazer conteúdo, eu sabia que tinha que fazer. Mas os conteúdos, se vocês olharem meus vídeos no YouTube, e se vocês quiserem aceitar, se vocês tiverem estômago para isso, procure aí os vídeos mais antigos que tem aqui no canal. Vai ter vídeo de 2009. Tem vídeo lá eu ensinando a abrir conta no Orkut. O pessoal mais novo aí não sabe nem o que é isso.
ensinando a abrir conta no Orkut. O Facebook estava começando na época, eu ensinava a abrir conta no Facebook, que era uma nova rede social que estava surgindo. O Orkut, o Orkut não, o Facebook. Né? Era Web 2.0, né? Que era, né, isso que a pessoa chamava, era um outro tipo de internet, eram as redes sociais que estavam começando a surgir lá em 2009. Então, quando eu falo que eu sou um dinossauro aqui na internet, tudo era mato, vocês não estão entendendo, tudo era mato. E a gente não tinha. Aqui no Brasil a gente não tinha referência, a gente tinha referência lá de fora, né? Inclusive esse livro é do pessoal lá de Portugal, né? E aí é do Silvio Fortunato, né? Era o Magnet System, isso aí em 2009, tá? E aí ele pegou o conceito lá do Mike Dillard, né? Que era, pô, o Mike Dillard é um cara, né, com respeito pra caramba também até hoje. E tem esse conceito, de você criar conteúdo, isso aí foi muito bom para mim. Eu entendi como é que fazia isso. E um monte de gente estava conseguindo ter resultado. Não aqui no Brasil, aqui no Brasil não tinha quase ninguém. Era eu e, sei lá, não ia falar meia dúzia, mas eu não sei se tinha meia dúzia que entendeu esse conceito aí. Não sei se tinha meia dúzia aqui. Fiz amizade com algumas pessoas, umas duas ou três pessoas que eu ainda tenho amizade até hoje, né? A gente dá risada de lembrar das coisas, né? Mas as nossas referências eram lá de fora. O pessoal que fazia essas coisas lá de fora. E o pessoal tinha muito bom resultado. Eu falei, pô, o cara tá fazendo aqui, o cara tá fazendo milhares e milhares de dólares por mês, eu vou fazer também, eu vou arrebentar a boca do balão. Não tem quase ninguém aqui no Brasil fazendo, eu vou fazer também, vou conseguir ter resultado, né? Pergunta, tive resultado? Não, não tive resultado. Quer dizer, tive resultado, mas muito aquém daquilo que eu estava pensando. E aí o que eu fiz? Pô, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais e mais e mais. Consegui ter resultado? Consegui, mas muito menos do que aquilo que eu imaginava. E aí eu entendi, caramba, né? Vai demorar mais, eu vou precisar ter muito mais energia, vou precisar colocar muito mais energia nisso aqui. Eu acho que isso aqui não dou para isso, não. Primeiro que eu tinha uma dificuldade tremenda, principalmente de gravar vídeo. Esses vídeos que eu estou fazendo com você, mas jamais que eu faria naquela época. Tudo tinha que ser muito perfeito, tudo, né? Eu sabia, eu estudava bastante os conteúdos, queria passar para as pessoas, queria ajudar as pessoas. Só que eu queria tudo muito perfeitinho. Por isso que eu falo, gente, faz conteúdo, você sabe que você vai ajudar as pessoas, mete o louco, faz conteúdo bacana, tá? Para você poder ajudar as pessoas. Não se preocupa com um monte de bobagem, não. O importante é você fazer bastante em volume para você poder aprender. Porque vai demorar mais, meu amigo. Vai demorar mais, minha amiga. Você vai precisar ter muito mais energia do que aquilo que você imagina. Então você vai pensar em desistir, assim como eu pensei. Tá? Então anota isso daí. O momento mais difícil não é você começar, é você permanecer no jogo. Né? Talvez você esteja começando agora empreendimento, você está entendendo o que eu estou falando. Você está empolgado, você está empolgado. Você abriu uma loja, você quer abrir um e-commerce, você está vendendo alguma coisa na internet. Está difícil, mas você fala, não, é isso aí mesmo, vou arregaçar. E continua. Vai pensando assim. Só que baixa a bola um pouquinho. Eu não estou jogando praga, tá? Não estou fazendo uma profecia negativa para você. Eu quero dizer, muito provavelmente vai demorar mais do que você imagina. Ah, mas tem fulano que começa e consegue ter resultado. Realmente, tem gente que consegue. Eu não consegui. Um monte de gente não consegue. Cuidado para você não fazer exceção à regra. Dá para fazer, se você tiver o conhecimento necessário, se você tiver dinheiro, você põe lá, né, em tráfego e começa a fazer as ofertas certas e tal. Dá para fazer? Com certeza. É o que a maioria vai conseguir? Não. Então eu queria deixar a expectativa mais baixa para você não se frustrar ao longo do caminho. É normal você querer desistir. Não desista. Vai valer a pena pra caramba você empreender. Muito mais do que se você jogar a toalha e voltar, né, para sua vida antes de você empreender. Vai por mim. Eu vou mostrar aqui para você aquilo que eu fiz e por que que você não deve desistir. Então, mas continuando né, na pauleira aqui, na porrada, né? Você trabalha muito, só que as evidências de você ter resultados são pequenininhas demais ainda, mas você trabalha pra caramba, você estuda, você produz, você faz, você tenta vender e não consegue, você recebe não das pessoas, porque você ainda não entendeu como é que você se posiciona no mercado. Você vai aprender, calma, calma. Você quer aumentar a tua chance de sucesso, ter alguns atalhos? Consome meus conteúdos aqui, tá? Eu compartilho um monte de besteira que eu fiz para você não fazer e as coisas que são necessárias para você conseguir ter resultado. A Rita Monteiro, minha esposa, fala a mesma coisa. Tá? Você ter percepção de valor no mercado, você aumentar o seu valor no mercado, você vai conseguir vender muito mais. Mas até você descobrir isso daí, vai demorar. Mas se você descobrir isso aí antes, vai ser mais fácil para você. Então, acompanha os nossos conteúdos aqui. Então, o que que acontece no começo? Você vai achar que você vai arregaçar a boca do balão, você vai ter poucas vendas. Não vai conseguir vender. Por mais que você se esforce.
Você vai falar que você quer ter uma audiência legal, pô, vou produzir bastante conteúdo. Aí um monte de gente, milhões de pessoas, bilhões de pessoas virão consumir meu conteúdo. Pô, eu estou dando conteúdo de valor. Você não vai construir audiência. Talvez a sua mãe, seu cachorro, seu papagaio, teu namorado, né? Talvez essas pessoas vão te acompanhar no começo, mas você tem que continuar. Ah, mas essas pessoas não vão comprar de mim. Não, com certeza você não vai vender para tua mãe, né? Espero, né? Mas continua, tem que continuar, faz parte do processo. Por isso que eu falei, vamos colocar a expectativa um pouco mais aqui embaixo. Não quero jogar um balde de água fria nas tuas expectativas, mas né, baixa um pouquinho que as coisas não vão ser tão fáceis como você imagina, né? Quer ser reconhecido? Pô, eu vou ser reconhecido pelo aquilo que eu falo, pelo aquilo que eu faço. Porque, ora, eu estou fazendo com integridade, com uma elevada moral, né? As pessoas vão perceber que eu estou fazendo alguma coisa aqui que eu quero ajudá-la de verdade. Eu vou ser muito bem reconhecido. Não, não vai, né? Você não vai ser reconhecido. Você tem que continuar fazendo, mesmo se você não ser reconhecido. Você vai ser reconhecido depois. Depois você vai ser reconhecido, depois que você passa pela forja. Depois que você passa pelo processo, depois de você ser moído. Eu estou dizendo isso aqui para você não para te desanimar, não para fazer você desistir, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu estou falando, continua. Continua. Você vai ser reconhecido, calma. Você vai ter audiência, as vendas vão acontecer, mas às vezes no começo não. Tá? E tá tudo certo, é normal. Você vai entender que você precisa de muito esforço, muita energia, muito tudo. E mesmo assim as coisas não vão dar tão certo como você imagina. Sabe o que você tem que fazer? Continuar. Então, essa aqui pode ser com certeza uma das fases mais psicologicamente difíceis do teu negócio. Você vai olhar para trás e falar, caramba, eu já fiz tanta coisa. Já fiz tudo que eu já li tanto livro, já fiz mentoria, já fiz curso, escutei as dicas do Thiago, estou fazendo, parece que não dá. O óleo ainda está muito pouco. Você tem que continuar. Você tem que entender que tem uma diferença entre esforço acumulado e resultado acumulado. No começo você tem que se esforçar muito, mas muito, para você conseguir os resultados acumulados. Dou sempre o exemplo do foguete. Não sei se você sabe, mas foguete, NASA, Elon Musk, o foguete sair da China, né, da Índia, esse foguete que sai, né, daqui da Terra, para ele conseguir entrar em órbita, a parte onde consome mais energia é o lançamento. Mas é muito mais. Agora eu não vou lembrar, tá? Eu não sou tão nerdão assim. Mas sei lá, 80% do consumo de combustível é na decolagem, nos primeiros segundos, primeiros minutos, sei lá. Depois você dá uma pesquisada. É muito difícil para fazer aquela bagaça lá voar. É muito difícil. O trem, para ele começar a se movimentar, ele precisa de muita energia, mas muita energia no começo. Depois que ele pega embalo, ele precisa de muita energia para brecar. Depois ele pegou embalo, o empreendedor pegou embalo, ele é reconhecido, ele está vendendo, ele está arrebentando a boca do balão, todo mundo está batendo palma para ele, dando tapinha nas costas, ninguém para. Mas e no começo, quando não tem tapinha nas costas? E no começo, quando não tem ninguém batendo palma? E no começo, quando você fala, você escuta os grilinhos, sabe, lá nos desenhos animados? Cri, 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 ninguém está escutando você. E você continua, você continua, você continua, você é teimoso. E calma aí, que daqui a pouco eu vou falar a diferença entre a gente ser teimoso e ser obstinado. Tinha muita coisa que eu era teimoso. Continuo sendo até um pouco, né? Mas a gente precisa ser obstinado em algumas coisas também. Mas se você sabe que você está no caminho certo, você tem que continuar, beleza? Outra coisa que eu preciso falar. Você começa com isso aqui, é terrível. Você começa a confundir a tua falta de resultado com falta de capacidade. Então, eu não tenho resultado, o que que acontece? Pô, eu que sou o problema, eu sou burro. Sou burro. Cara, eu não sei, eu tô fazendo as coisas aqui, tô fazendo tudo certinho, não tô tendo resultado, qual que é o problema? Sou eu, pô. Sou eu, só pode ser. E aí começa um outro grande problema, também um grande problema psicológico. Talvez eu não seja tão bom assim. Talvez eu não tenha talento. Talento é uma palavra horrível, né? Porque talento a gente desenvolve. Também não tinha talento, mas eu era obstinado, né? Continuo não tendo muito talento, mas eu ganho pela chatice, vamos dizer assim. Eu ganho pelo volume. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a importância do volume também, tá? Aí você começa a falar, pô, talvez isso não seja para mim. Talvez esse negócio de empreender funcione só para os outros. Só para o outro lá, para a mulher lá. Para mim, não. Eu sou, sei lá, Deus deve ter virado as costas para mim e as coisas não estão funcionando. Então, esse é um momento perigoso. É um momento que eu também quis desistir, que eu pensei exatamente isso. Pô, eu estou fazendo tudo certo. Estou querendo ajudar as pessoas, né? Não estou conseguindo. Até estou conseguindo. Faço algumas vendas, mas
Nossa, é muito difícil. Lembra lá do trem para começar a andar, do foguete? É muito difícil, só que está começando, mas ainda está difícil. Então, ao invés de você pensar que a tua estratégia precisa melhorar, nesse momento, você começa a pensar, pô, eu sou o problema. Na verdade, às vezes é a tua estratégia que tem que melhorar. Você tem que começar a melhorar a tua percepção de valor, você tem que melhorar a tua estratégia de tráfego, você tem que melhorar a tua comunicação, você tem que melhorar a tua oratória, você tem que melhorar o teu poder de persuasão, tem que melhorar um monte de coisa, mas você não sabe ainda disso. Você é ingênuo, você acha que simplesmente ter boa vontade vai fazer com que você consiga vender. Isso não vai acontecer. Pode tirar teu cavalinho da chuva. Nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu conheço gente, Thiago, conheço mesmo, gente tão malvada, gente inescrupulosa que vende horrores. Eu também conheço. Eu conheço pessoas que fazem falsas promessas, que vendem muito. Eu conheço, mas que fazem falsas promessas sabendo que estão fazendo falsas promessas. Eu conheço pessoas que enganam deliberadamente as pessoas simplesmente para conseguir vender ou vendem coisas escusas, vamos dizer assim, né, para ter um nome bonito, né? Pessoa mau caráter, tem um monte, certo? Mas são pessoas que dominam tudo isso que eu falei para você, dominam a atenção, dominam a arte de vender, né? Dominam a arte de criar uma boa narrativa. Você tem que entender que não tem nada a ver de você ser uma boa pessoa, não. Você entender como que funciona isso, né? O diabo, ele é ótimo em convencer as pessoas, certo? De narrativa, né? De vir aqui e falar. Ele é ótimo para você, para vender as coisas. Não necessariamente está vendendo alguma coisa boa, né? Então, tira o cavalinho da chuva de achar que você simplesmente você é uma pessoa boa, querer ajudar. Isso é importante, tá? Você querer ajudar as pessoas, certo? Você vai conseguir vender mais também com isso. Mas não é isso que vai fazer diferença para você. Tiago, já estou desesperado, já me dá um resumo aí, como é que faz. Calma, você está nervoso, está nervoso, calma. Tá vendo, ó? Não sabe a hora de plantar, não sabe a hora de colher, fica aqui comigo, tá? Você vai entender direitinho o que você tem que fazer. Outra coisa que acontecia muito comigo, talvez aconteça com você. A gente fica na tentação de querer começar de novo, talvez, se a gente não está tendo resultado, alguma coisa diferente. Pô, eu estou tentando faz um mês, 2 meses, 3 meses vender sapato, não estou conseguindo, vou vender outra coisa, eu vou vender, sei lá, lingerie. Eu vou tentar um mês, 2 meses, 3 meses, não estou conseguindo, eu vou vender outra coisa, eu vou vender seguro de vida. Não deu certo um mês, 2 meses, eu vou vender outra coisa, eu vou vender, sei lá, aí começa, né? E eu estava sempre pensando nisso. Talvez o problema não seja eu, né? Primeiro eu achava que o problema era eu, né? Ah, eu que sou burro, que não sei, blá, blá, blá. Depois era o nicho. Ah, por mais que existiam pessoas ganhando dinheiro, eu falo, pô, esse mercado não é para mim, esse mercado já deve estar saturado, eu vou tentar outra coisa. Então você vai tentar um outro nicho, vai tentar um outro produto, vai tentar uma estratégia diferente, você vai começar um novo projeto, e aí você vai, ó, de novo, você não vai conseguir ter resultado. Porque você não entende. Por exemplo, posso ser sincero com você? Qualquer coisa, ou praticamente não vem nada na minha mente. Qualquer coisa que você me der para vender, qualquer coisa que você, por exemplo, está tendo dificuldade em vender, eu consigo vender amanhã. Qualquer coisa. Isso é um desafio que eu lanço para você. Ah, Thiago, eu duvido que você consegue consigo. Sabe por quê? Porque eu entendo como faz para captar a atenção de uma determinada pessoa, fazer com que ela venha conversar comigo, interessada no que eu estou oferecendo, eu entrego o produto para ela que ela está querendo. Basicamente é isso. Quando você domina estratégia de marketing digital. Eu consigo criar uma comunicação para essa pessoa de tal maneira. Ah, Thiago, eu queria. Isso existe, tá? Ah, eu tenho um curso aqui que ensina papagaio a falar. Você acha que você consegue vender? Aliás, isso é um caso real do. Quem que é? O Frank Kern, lá dos Estados Unidos, que aliás era um dos caras que eu tinha como referência. Muita gente fala, o Frank Kern é um baita do profissional, ele está trabalhando até hoje. Vocês pesquisam em Frank Kern. E aí ele vendia muito infoproduto de educação na área de finanças, né, para as pessoas aprenderem a vender. E fizeram um desafio com ele. Eu falei, Frank, mas pô, você ganha dinheiro ensinando as pessoas a vender porque as pessoas já conhecem você. E se a gente criar um infoproduto aqui ensinando o papagaio a falar, você acha que você consegue vender? Ele falou, cara, lógico, a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Eu vou fazer um conteúdo para pessoas que têm papagaio e que querem fazer o papagaio falar, e vou vender o produto, tá? Fizeram isso daí. Ele fez mais de $1 milhão
ele não tem papagaio, eu acho, né? Não é, também não é essa a questão, mas ele fez mais de US$ 1 milhão vendendo um produto e ensinando o papagaio a falar. Funciona para qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa. Quando você entende sobre narrativa, quando você entende sobre criação geração de demanda, funciona para qualquer coisa. Então, hoje em dia, eu posso dizer para você, eu consigo vender qualquer coisa que você queira. Agora, existem coisas que compensam vender mais, tem coisas que compensam vender menos. Tem coisa que eu vou ganhar mais dinheiro, tem coisa que eu vou ganhar menos dinheiro. Tem coisa que eu preciso me esforçar bastante para vender, tem coisa que eu preciso me esforçar menos para vender. Então, obviamente, eu vou fazer aquilo que funciona melhor para mim. É vender as minhas próprias coisas, as minhas e da Rita, que os nossos treinamentos. É exatamente isso que a gente faz, certo? Mas a gente consegue vender qualquer coisa. Então, essa ânsia, às vezes, de você querer começar tudo de novo, né, não é por aí. Talvez o que você precise é descobrir exatamente como é que faz para você vender, como é que faz para você se tornar uma autoridade. Isso aí você consegue fazer instantaneamente, não é? Ah, mas eu preciso de muitos seguidores. Não, eu não tenho muitos seguidores. Não precisa. Você simplesmente tem que saber do que você fala. Tem que saber falar exatamente para a pessoa que quer ouvir a sua mensagem. Para de ficar pulando de galho em galho. Tá? O mercado não vai recompensar quem começa. Começa, já falei, tem um monte de empresa que começa. Depois de 50, a maior parte está tudo quebrado. O mercado recompensa quem permanece. Quem permanece no jogo. Já fiz conteúdos a esse respeito também. Quem permanece no jogo por mais tempo ganha. Por quê? Porque é óbvio que você não vai permanecer no jogo fazendo sempre as mesmas coisas que não vai te dar resultado. Você vai fazer as coisas, não vai dar resultado. Você que é uma pessoa inteligente, e é óbvio que você acompanha os meus conteúdos aqui, inclusive você deve estar inscrito no canal, se você ainda não está, você vai se inscrever e vai dar o joinha para ajudar, né, no canal aqui. Você é uma pessoa inteligente. Você não vai fazer um negócio várias vezes, dar resultado ruim e vai continuar fazendo sempre a mesma coisa, concorda? Você vai mudar, você vai fazer diferente. Então, quanto mais tempo você permanecer no jogo, maior a probabilidade de você conseguir ter resultado. A consistência vai gerar o quê? Aprendizado para você. Você fazer coisas todos os dias, você vai aprender o que funciona, o que não funciona. E essa repetição vai fazer com que você seja uma pessoa competente, certo? Que vai competir a você se tornar uma pessoa diferente. Você vai se tornar uma pessoa diferente. E esse tempo de você ficar, de você permanecer no jogo, já começa a te dar uma vantagem. Você vai ter uma vantagem surreal, né, se você levar em consideração os teus concorrentes que já desistiram. Você precisa permanecer bastante tempo no jogo. E aí as coisas vão funcionar. Desde que você esteja aprendendo com as coisas erradas que você está fazendo. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu falei que eu ia dar um exemplo aqui a respeito da questão da consistência. Imagina alguém, aqui eu obviamente vou falar de novo sobre a questão da produção de conteúdo, não tem como eu fugir disso. Imagina alguém que vai lá e faz 10 vídeos. 10 vídeos, pode ser para o YouTube, pode ser para o TikTok, pode ser para o Instagram, não interessa. Vai fazer 10 vídeos, certo? Para audiência, para educar a audiência, para resolver problemas da audiência, faz 10 vídeos. Aí eu tenho uma outra pessoa que ele não fez 10 vídeos, fez 500 vídeos. E calma aí. É óbvio que você vai falar, mas o cara que fez 500 vídeos vai conseguir ter mais resultado, né? Eu sei disso, é óbvio, né? Por quê? Essa segunda pessoa, ela não teve só 490 oportunidades a mais de conseguir visualizações, o que já é um absurdo, tá? Ela teve várias outras vantagens. Ela teve 490 oportunidades de aprender. Olha só, todo o conteúdo que você faz, você olha, analisa, tem os analytics lá, né? Quantas pessoas viram teu perfil, quantas clicaram, quantas compraram, quantas visualizaram, quantas deram like, quantos curtiram, quantos compartilharam, quantos comentaram. Você consegue ver tudo isso. Então, esse cara teve 490 a mais oportunidades a mais de aprender. Ele aprendeu a escrever bons títulos, certo? Aqui para o YouTube, por exemplo, isso é extremamente importante. Você fazer títulos que captem a atenção das pessoas. Esse cara aprendeu 490 vezes a produzir bons títulos, aprendeu retenção, aprendeu storytelling, né? Ou seja, aprendeu a se comunicar melhor com as pessoas 490 vezes. Aprendeu a vender 490 vezes, aprendeu sobre como é que constrói audiência, aprendeu que não funciona. Então, o tempo, não é só o tempo, mas a quantidade de coisas que você faz, né, com esse tempo vai recompensar você de uma forma extraordinária. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver consistência. Faça bastante. Por isso que eu falo, vai fazer conteúdo? Faz um monte de conteúdo, o máximo que você puder. Lembra que eu falei para você sobre a questão de burrice?
Tem uma grande diferença entre você persistir e insistir no erro. Tem uma grande diferença entre você ser obstinado e você ser teimoso, ou burro, muitas vezes no caso. Tem muitas vezes que eu era burro. Eu estava persistindo, não queria largar o osso. Eu já contei essa história algumas vezes aqui também, mas claramente não era um bom negócio que eu estava investindo. Ninguém queria, ninguém estava nem aí para aquilo que eu estava vendendo, e enfim, eu deveria ter pulado o barco há muito tempo. Mas não fazia isso, porque eu já tinha depreendido muita energia, tinha investido muito tempo, né, energia, suor, lágrima, dinheiro. Eu não queria abandonar. Na minha cabeça eu estava abandonando, eu estava desistindo. Não é isso. A gente tem que entender isso daí. Tem existem nuances, vamos dizer assim. Não desistir não significa nunca mudar, pessoal. Certo? Não desistir não significa nunca mudar. Se algo não funciona, a gente tem que analisar as coisas. Não está funcionando, não é você simplesmente insistir, fazer, continuar fazendo o que você está fazendo. Você tem que testar, você tem que adaptar, às vezes você tem que mudar a tua oferta, isso acontece muito. Talvez o teu produto é bom, mas a tua oferta está ruim, você tem que melhorar a tua oferta, a percepção de valor que as pessoas enxergam no teu produto. Melhorar a comunicação, às vezes mudar o público, você está falando com um público, mas a verdade é outra, né? Sei lá, né, eu quero vender hambúrguer artesanal, mas eu estou me comunicando com veganos. Claro que você não vai fazer isso. Vai conseguir vender? Não vai. Não vai conseguir vender. Você precisa se comunicar da maneira correta. Às vezes mudar o canal, né? Às vezes as pessoas, você está falando aqui para o YouTube, mas tem um monte de gente lá no Instagram, no TikTok, não sei. Né? Mudar o canal, por isso que é bom a gente fazer em vários lugares ao mesmo tempo. Então tem uma diferença entre você falar, pô, a minha estratégia não está funcionando. Tem uma diferença entre você falar, a minha estratégia não está funcionando. Do que você falar, pô, o meu sonho não está funcionando, eu não estou conseguindo atingir o meu sonho. Não é isso, é só a tua estratégia que tem que melhorar. Teu sonho pode permanecer lá. Né? Você pode mudar o caminho sem você mudar o destino. Eu quero ir para lá, certo? Só que às vezes eu estou fazendo um monte de coisa de besteira aqui, eu tenho que mudar, né, para eu conseguir chegar lá. Simplesmente você tem que ajustar a rota. E muitas vezes, né, é a estratégia tua que não está funcionando. Então, o que que eu gostaria que você levasse desse conteúdo aqui, tá? Você precisa continuar no jogo, mas você tem que melhorar como jogador. Você não é para você desistir do jogo, você tem que melhorar como jogador. Como eu falei, aprenda a se valorizar, aprenda a valorizar o seu tempo, aprenda a criar conteúdos, aprenda a vender, aprenda copyright, aprenda a criar demanda, aprenda a criar uma tribo, uma comunidade em volta de você. Aprenda a ser estabelecido como uma autoridade aos olhos das pessoas. Você acha que isso vai fazer diferença para você? Pô, mas vai fazer uma baita diferença para você. O grande problema é que no começo a gente não pensa assim. A gente pensa em ter boa vontade, muitas vezes. Isso acontecer comigo e acontece com muita gente que eu converso. Ah, eu tenho boa vontade. Vai dar tudo certo. Eu sou uma pessoa boazinha. Deus vai me abençoar. Bom, Deus pode te abençoar. Talvez Ele esteja te abençoando com esse conteúdo aqui. Me colocou para dar uma chacoalhada em você e falar, ó, é para você continuar sendo bonzinho, é para você continuar sendo ético, é para você continuar tendo moral elevada, mas você vai ter que aprender, meu amigo. Vai ter que aprender a vender, vai ter que aprender persuasão, vai ter que aprender tráfego, vai ter que aprender várias coisas. Não pense que você vai conseguir ter resultados extraordinários sendo uma pessoa ordinária, sendo uma pessoa normal. Não vai. Você vai ter que criar, você vai ter que ser uma pessoa extraordinária para você ter resultado extraordinário. Mas no começo é difícil de você entender isso. Quem já passou por esse processo sabe o que eu estou falando. O diamante ele não é formado com pressão e temperatura. Né? O aço não é moldado na forja. É a mesma coisa no empreendedor. É por isso que eu respeito pra caramba as pessoas que empreendem, principalmente as pessoas que bateram a cabeça no começo, conseguiram, com tantas adversidades que a gente tem de empreender aqui no país, principalmente, né? E de uma forma geral, né? As pessoas meio que não entendem, os empreendedores é meio doido. É muito melhor você fazer um concurso público, né? Trabalhar para os outros, você não tem dor de cabeça, não tem que ficar esquentando um monte de coisa, né? Mas quem é picado, né, pelo bichinho do empreendedorismo sabe do que eu estou falando. E eu espero, né, que esse conteúdo aqui tenha sido proveitoso para você. Se eu acho que você entendeu, eu não estou falando para você desistir, eu estou falando para você continuar, mas mudar a estratégia e fazer exatamente essas coisas que eu falei para você. Entenda sobre marca pessoal, criação de marca pessoal, vendas, copyright, tudo isso. Depois você volta o vídeo para você assistir, para não ficar repetindo aqui, tá? Comece logo no comecinho, todas essas coisas que eu estou falando aqui para você, tá? Porque aí eu prometo para você que as coisas vão ficar muito mais fáceis e ajuste as suas expectativas.
Mesmo fazendo isso, provavelmente pode demorar mais do que você imagina, mas vai valer a pena. Se tiver algum comentário que você gostaria de fazer, é só deixar nos comentários. Entra lá na nossa comunidade gratuita do WhatsApp para aprender mais. A gente troca informação, troca ideias, a gente está conversando lá. Tá bem legal, tá? Se você quiser ser nosso aluno da Autoridade Infinita, ter o nosso método e aprender como é que você pode construir infoprodutos, mentorias e serviços que faturem mais de R$ 1.000 por dia, ou seja, você criar um negócio onde você tem um faturamento superior a R$ 30.000 por mês, né? Só se você se inscrever, vou deixar um aulão meu e da Rita aqui embaixo na descrição aqui deste vídeo. Assiste o aulão lá para você entender como é que funciona e depois, se você quiser, se você clicar no botão lá para ser nosso aluno. Vai ser um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida financeira. Custa menos do que uma pizza por mês se você quiser dividir, beleza? É isso então, pessoal. Um forte abraço para você e a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.